Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Pode se assentar no seu lugar. Você pode ficar à vontade aí para fazer a sua oferta. Os meninos, Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta de novo aqui. Vai ficar de cartiga ali só do teclado ali. Aqui eu gosto de pegar ela surpresa. Amém. Quem está feliz com Jesus aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Que maravilha que Deus nos proporcionou de estarmos aqui unidos todos hoje aqui. Quero agradecer aos nossos irmãos, da City, que vieram aí com todo carinho, com todo amor, receberam de pronto aí o convite para estar aqui. Irmãos, tudo que está acontecendo aqui, tá? Eu posso te deixar muito tranquilo que foi o próprio Deus que direcionou, tá? Tudo aquilo que está sendo realizado, tudo aquilo que está sendo feito aqui, não foi algo que eu e a pastora Natália, juntamente com os irmãos aqui da Igreja Braço do Pai, nos sentamos, nos reunimos para fazer uma autopromoção ou para fazer aquilo que a gente pensava, algo que nós estávamos almejando em nosso coração. Não, o que nós estamos fazendo aqui foi uma direção de Deus e nós estamos compartilhando, nós estamos aqui passando aqui e distribuindo, tudo aquilo que Deus compartilhou no nosso coração. Então você que está aqui participando dessa conferência, você pode ficar muito feliz, alegrar no seu coração, porque você está aqui, porque o Senhor está te chamando. E você vai ver o quanto que se encaixa, o quanto que vai aqui, muitas coisas na sua vida, que às vezes, muitos conflitos que você tem, muitas dúvidas que você tem, muitos questionamentos que você tem, você vai ter respostas aí, e você vai entender que tudo se baseia em nós darmos uma resposta para o Senhor. E qual é a resposta que nós temos que dar para o Senhor? Diga-se comigo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Parece ser simples, apenas uma palavra, dizer eis-me aqui, e pronto, acabou, e ponto final. Não. Mas a partir do momento que nós vamos ver isso aqui na Bíblia, que você disse eis-me aqui, a sua vida nunca mais é a mesma. A partir do momento que você chega a esse entendimento, e você chega a fazer essa escolha, essa decisão, que Deus não me obriga, que Deus não te obriga, e você abre os seus lábios e diz: Senhor, eis-me aqui. Você está dizendo: estou disponível, usa-me como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, estou aqui a seu serviço. Então, irmãos, como eu disse, pode parecer algo simples, pode parecer apenas uma palavra em dizer eis-me aqui, mas a partir do momento que nós fazemos isso, esteja preparado para nunca mais a sua vida ser a mesma. Assim como nosso irmão aqui compartilhou, dizendo: olha, sonhos, projetos, tantas coisas ali geradas no coração, mas a partir do momento, ele tomou uma decisão e ele disse: Senhor, eis-me aqui. E o porquê ele fez isso? Porque quem o chamou é maior. E eu tenho certeza que se hoje colocarem diante dele essa escolha mais uma vez, e falar para ele: há um grande clube de futebol, o Cruzeiro aí te esperando, te aguardando, o melhor time do Brasil. O pastor já começa arrumando confusão logo cedo, né? Ah, muito bem. Te esperando, te aguardando, um grande time, para você poder ter todas as suas oportunidades que você teria. Eu tenho certeza que ele não se hesitaria em dizer: não, quem me chamou é maior, eu estou feliz aonde eu estou. Então, irmãos, entenda algo no seu coração. Quando nós tomamos essa decisão de dizer eis-me aqui, nós fazemos isso e começamos a ter experiência e ficamos tão convictos daquilo para o qual o Senhor nos chamou, que nada mais nos importa do que apenas fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que eu quero aqui nessa noite rapidamente compartilhar com vocês. E eu quero dizer mais uma vez aqui, não por mim, não pelos pastores dessa casa, mas você está hoje no lugar certo que Deus preparou para você. Irmãos, para nós, às vezes nós olhamos lá, surgiu as inscrições, surgiu um anúncio aqui da conferência, mas antes de nós termos lançado isso aqui, ela já tinha sido colocada primeiramente no coração de Deus. Por isso que Deus preparou tudo. Então nesse dia eu tenho certeza que não se trata de mim, mas do próprio Deus, e Ele é fiel em tudo que Ele faz, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E como falaram aqui no início, aperte seu cinto, que você vai voar, e eu tenho certeza que você vai voar em Cristo Jesus, aonde quer que você for. Lembre-se, é o Senhor teu Deus que está te conduzindo. Irmãos, eu quero aqui, vamos compartilhar aqui a palavra, mas antes aqui de começar eu queria falar algo, uma palavra que Deus fala ao meu coração, e todas as vezes que eu vou falar da palavra de Deus eu não consigo não me lembrar, não me recordar, e ainda mais uma conferência como essa, falando de eis-me aqui.
E teve um dia que nós estávamos aqui na igreja, estávamos tendo torre de oração. Eu estava aqui no meu horário aqui, que eu estava cumprindo aqui de poder vir orar. Eu estava sentado aqui nesse altar e aqui tinha uma canção e eu peguei a palavra de Deus. E ali eu estava examinando a palavra de Deus. E ali eu me deparei com um versículo, com um capítulo que eu já tinha lido, já tinha examinado ele por várias vezes. Mas naquele dia ali Deus tinha acabado de falar algo ao meu coração. Eu em oração e aí depois eu peguei a palavra de Deus ali para poder examinar, como eu disse. E ali o Senhor me levou a examinar esse versículo de uma forma a qual nunca eu tinha avaliado antes, a qual nunca eu tinha observado antes. E desde este dia a minha vida mudou por completo. Desde este dia esse versículo aqui, ele ficou impregnado na minha vida. E todas as vezes que vem, irmãos, isso é normal de acontecer com todos nós. Vem a dúvida, vem a incerteza. Às vezes vem aquele medo, que isso é normal de todos nós. Eu me lembro de imediato, através do Espírito Santo de Deus, desse versículo. E não me vem outra palavra dizendo: verdadeiramente, o Senhor não precisava, mas Ele escolheu contar comigo. E a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela existe uma mensagem central. E a mensagem central da Bíblia, ela é sobre Jesus. Eu não sei se às vezes te falaram que a mensagem central, ela é por causa de você. Se falaram que a mensagem central, ela é para você, direcionada para você, não. A mensagem central aqui da palavra de Deus, o Evangelho, é um livro sobre Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, não tem como a gente fugir, não tem como nós vemos aqui e ter essa certeza, essa convicção. Está muito aberto, muito explícito aqui. Qual que é a intenção de Deus comigo? Qual que é a intenção com você? E nós vamos ver que desde a criação, desde tudo que Deus fez, dentro da sua perfeição, já tinha ali algo determinado. Deus escolheu contar comigo, Deus escolheu contar com você. Diga assim: Deus escolheu contar comigo. E isso é uma verdade, irmão. Você precisa ter isso queimando no seu coração. Deus escolheu contar com você, mesmo não precisando. E aí, irmãos, nós vamos ver tudo aquilo que Deus criou, todas as suas maravilhas, e como não se remeter e parar e fazer uma análise e dizer: esse nosso Deus é maravilhoso. Quando você começa a observar a criação, você começa a observar a natureza, tudo funcionando, tudo na perfeita sintonia, tudo ali encaixando, tudo ali perfeito aos nossos olhos, que humanamente é impossível de ser feito. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. E ali nós vamos ver que Deus ali em Gênesis, no início, nós vamos ver Deus fazendo toda a criação, fazendo todas as coisas, criando céu, terra, mar e tudo que há. E aqui eu não quero adentrar tanto nesse detalhe, mas eu quero fixar aqui nesse versículo a qual eu falei. Aqui nós vamos dar continuidade. Mas aí lá em Gênesis 2, no capítulo 19 e 20, nós vamos ver ali que Deus, depois de ter feito todas as coisas, Deus, depois de ter criado todos os animais, Deus, ele tem uma atitude. Deus, ele faz algo. E ali para mostrar para mim e para você o quanto Ele se importa comigo e o quanto Ele quer contar comigo e Ele quer contar com você. Deus, depois de ter criado todas as coisas, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, assim isso foi o seu nome. Em algumas traduções vai dizer que Deus, depois de ter criado esses animais, Ele veio, apresentou eles a Adão e disse: Adão, dá nome aos animais, e o nome que você der, assim será, está selado. E aqui, irmãos, mais um ponto que nós podemos ver. Qual que é a intenção de Deus com a minha vida e com a sua vida? Desde o início Deus estava mostrando qual que era o nível de intimidade, qual que era o nível de relacionamento que Deus queria ter comigo, que Deus queria ter com você. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos: Deus não tinha capacidade de dar nome aos animais, sim ou não? Era difícil para Deus dar nome ali a cada animal daquele ali, irmão? Não era. Mas olha o que Deus faz. Ele chama Adão, traz diante de Adão e mostra: Adão, olha aqui, eu quero que você participe. Sabe por quê, irmão? É normal, era fácil de Adão criar algum desses animais, sim ou não? Era impossível. Mas para Deus não era impossível, não é impossível.
E ali Deus vai falar: Adão, eu quero que você dê nome, eu quero que você participe. Essa era a intenção de Deus com o homem. Esta é a intenção de Deus com o homem. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é: a intenção de Deus continua a mesma. Ele não mudou. O homem pode ter errado, pode ter fracassado, mas a matéria-prima que Deus ama usar e sempre vai usar sou eu e você. E Deus nessa noite está dizendo: eu quero que vocês participem dos meus planos. Então você precisa entender o porquê e para que o Senhor está te chamando. Olha o nível de relacionamento aqui que Deus está querendo construir comigo e com você. E como eu disse, nós vamos ver em toda a Bíblia aqui Deus mostrando que Ele quer usar a minha vida e usar a sua vida. Pessoas comuns, pessoas que falham, pessoas que erram, mas Deus está te chamando, através do poder dEle, para fazer coisas extraordinárias que nenhum homem pode fazer. Então, irmãos, nós estamos em um caráter de urgência. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não temos mais tempo para perder com algumas coisas que nos atrapalham. Nós não temos mais tempo para ficar nos questionando com algumas coisas, sendo que está tudo muito bem aberto, está tudo muito bem na nossa frente. Basta a gente tomar uma decisão e uma posição. E aqui na Bíblia está recheada de exemplo de pessoas que disseram: eis-me aqui, e as suas vidas nunca mais foram a mesma. E aqui o primeiro exemplo que eu quero usar, e o muito conhecido, que é o exemplo de Moisés. Todos aqui eu creio que conhecem a história de Moisés. A história de Moisés, e aqui eu não vou adentrar muito, só vou pegar alguns pontos. Se nós formos ver, era um camarada que nem para estar vivo era para estar. Se nós formos ver a trajetória de Moisés, como que foi ali. O Egito ali tinha colocado o povo de Israel escravo. Ali José tinha uma aliança com outro governador, com outro, meu Deus, já fugiu aqui, o rei lá do Egito lá. Tinha lá com o faraó brabão. Ali José tinha uma aliança estabelecida com ele. Mas ali foi se passando as gerações, eles foram morrendo. E o outro que veio não continuou com aquela aliança. Muito pelo contrário, ele olhou e teve uma sacada. Ele falou: olha, esse povo aqui está crescendo demais. Esse povo multiplica demais. Esse povo é maior e mais forte que nós. A gente tem que dar um jeito de dar uma cepada nesse povo, tem que parar esse povo, porque se houver uma guerra, eles vão vir e vão tomar o nosso poder. Tudo isso que eu estou falando está no livro de Êxodo, tá? Do capítulo 1 em diante. E ali então, Faraó tem essa sacada dizendo: olha, nós temos que dar um jeito de parar esse povo, porque da forma como eles estão crescendo, da forma como eles estão aumentando, daqui a pouco se tiver uma guerra, nós estamos mais ou menos enrolados. E ali nós vamos ver que aquele povo sofreu durante muitos anos ali como escravo no Egito. E ali a Faraó, ele dá uma ordem às parteiras dizendo aqui, ó: todo menino que nascer, todo menino que vier à vida, vocês vão encerrar os dias deles ali. E aí a palavra de Deus vai dizer que aquelas parteiras não obedeceram a ordem de Faraó. E ali então Faraó vê que ele deu aquela ordem, mas o povo não diminuía, muito pelo contrário. O povo continua crescendo, o povo continua se multiplicando. E aquilo ali chamou a atenção dele de tal ponto que ele chama as parteiras ali e fala assim: olha, o que está acontecendo? Eu dei a ordem que quando os meninos fossem nascer para vocês encerrar a vida deles, mas eles continuam crescendo e multiplicando. E ali as parteiras falam assim: olha, as mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias. Antes da gente chegar para pegar o menino já está no braço dela e não tem como mais tomar, já era. Tenta tomar um menino da mão de uma mãe, irmão, é difícil. E ali fala que antes que elas chegassem, e a palavra de Deus fala que Deus se agradou daquelas mulheres. Mas como não se bastasse, Faraó, vendo o crescimento daquele povo, ele ainda continuou encucado, ainda continuou invocado. E ele fala: então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os meninos e vão jogar dentro do rio Nilo. Agora eu quero ver se não tem jeito. Pode tomar do braço mesmo e joga dentro do rio Nilo. E aí a palavra de Deus vai falar que Moisés, dentro desse contexto, dentro desse cenário, nasce o menino Moisés. E ali a palavra de Deus vai dizer que durante 3 meses a mãe dele o escondeu. Só que chegou uma hora que não tinha como mais. Não tinha mais jeito de esconder o menino. Então aquela mulher teve uma brilhante ideia, que eu creio que já veio do próprio Deus para aquela mulher. Aí a palavra vai dizer que ela pega um cesto, faz ali, coloca ali e deixa o menino chegar até um lugar aonde que as filhas de Faraó, aonde que as mulheres tinham o hábito de ir se banhar.
E aí a palavra de Deus vai dizer que as mulheres ali passando, viu ali aquele cesto, pegou aquele cesto, abriu e viu um menino. E de imediato elas olharam e falaram: olha, é um menino hebreu. E a palavra vai dizer que elas tiveram compaixão daquela criança. Esse é o cenário, esse é o contexto que Moisés nasceu. E aí a irmã de Moisés, que estava ali de butuca de olho, vendo onde que o menino tinha parado, na hora que as mulheres pegaram ela, chegou e falou: olha, vocês querem que eu arrume alguém para cuidar dessa criança? Vocês querem que eu chame alguém para designar, para ensinar? E ela falou: pois bem, pode chamar. E quem que ela foi lá e buscou? A mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés vem ali e começa a cuidar, começa a ensinar aquele menino. Só que quando ele chega a uma certa idade, ele tem que ser devolvido para o Egito. Mas Moisés já tinha sido ensinado nos costumes da sua parentela. Moisés já tinha sido ensinado no costume da sua família, daquilo que eles seguiam durante tantos anos da sua vida. E aí nós vamos ver que um certo dia Moisés, saindo ali para ter com seus irmãos, ele vê um egípcio ferindo um hebreu e ali ele o mata. E ali Moisés, ele se dispersa para o deserto e ali ele começa a sua vida. E aí nós vamos ver que ali ele se casa, ali ele constitui família. E um certo dia Moisés está ali cuidando das ovelhinhas do seu sogro Jetro. E ele vê algo que chama a sua atenção. Ele vê algo que te desperta, ele vê algo que aguça a sua curiosidade. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele se desloca para ver o que estava acontecendo. Porque uma sarça pegava fogo, mas não se consumia. E aí a palavra de Deus vai dizer que Moisés, chegando até ali, perto daquela sarça, isso está em Êxodo 3. Todas essas referências que eu estou falando aqui, irmão, eu estou falando mais rapidinho para a gente ganhar tempo, mas eu vou colocar todas elas lá depois, lá no link lá para você poder examinar todas elas, tá? Mas pode ficar tranquilo que tudo que eu estou falando está aqui na palavra de Deus, viu? E ele fala que ele chegou ali diante daquela imagem que ele via, e a voz do Senhor bradou ali e falou com Moisés. E o Moisés, ao ouvir a voz do Senhor, Moisés, ele disse algo, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Às vezes, irmão, por isso que eu falo com você, eles falam que a curiosidade matou o gato, né, irmão? Às vezes aquele homem ali, se ele tivesse pensado um pouquinho, fala: o que eu fui lá fazer para olhar aquela sarça ardendo em chamas, mas não se consumia? Mas ali a palavra vai dizer que o Senhor começa a falar com Moisés. E o Senhor vai dizer assim: Moisés, eu ouvi o clamor do povo. Eu ouvi a angústia do povo, e tem chegado até os meus ouvidos, tem chegado até as minhas narinas, quanto esse povo tem sofrido na mão dos egípcios, e eu quero libertar aquele povo. Então Deus começa a falar com Moisés, começa a um diálogo com Moisés, falando sobre aquele povo a qual Moisés sabia que vivia daquela situação, porque Moisés viveu um tempo no Egito. Prova essa que ele viu lá aquele egípcio agredindo o hebreu, que ele lançou a mão nele, tirou a vida daquele homem para defender o seu povo. Então Moisés sabia o que aquele povo sofria, Moisés sabia o que aquele povo passava. Então Moisés ali disse: eis-me aqui. E o Senhor começa a falar com ele que queria tirar aquele povo. E aí o Senhor, meus irmãos, depois daquele momento que Moisés falou: eis-me aqui, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E ali nós vamos ver que o Senhor de imediato já fala com ele assim: olha, Moisés, vai agora até o Egito. E ali nós vamos ver o desfecho da história. Nós vamos ver ali que Moisés foi um homem usado por Deus. E como que Moisés é conhecido até nos dias de hoje, irmão? Como o libertador. E ali nós vamos ver o desfecho da história daquele homem aquele dia, dizer para o Senhor: eis-me aqui. Estava lá com a sua vidinha tudo tranquilo, já tinha saído do Egito, já estava casado, tinha os seus filhos, estava ali conduzindo, cuidando ali das ovelhinhas do seu sogro, estava tudo muito bem. Mas eu tenho certeza que algo dentro daquele homem o incomodava em todos os dias. Eu tenho certeza que quando ele ia se deitar, não está citando isso aqui, sabe por quê, irmãos? Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós não estamos exercendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou, nós não temos uma noite de sono tranquila. Seja onde você está, dentro de você existe um vazio, existe algo que fica gritando lá: está faltando algo, está faltando algo. Eu tenho certeza que com Moisés também não era diferente.
Parecia ser um dia comum, mas um dia de pastoreio, mas um dia de levar as ovelhas do seu sogro. Mas até que ele teve aquela visão, e ali ele chegou, e dali Moisés já vai em disparada para cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Irmãos, e que maravilhas aconteceram por Deus através da vida daquele homem. Aí eu te pergunto, irmãos, foi Moisés que resgatou o povo? Não, foi Deus com o braço forte, mas Deus escolheu usar a vida de Moisés. E o que eu quero dizer para você, irmãos, às vezes muitos de vocês que estão aqui vieram de um contexto mais ou menos parecido com o de Moisés. Muitos de nós nem aqui era para nós estarmos. Muitos aqui de nós não era nem para ter nascido. Muitos de nós aqui, às vezes tentaram até nos tirar, tentaram até aniquilar a nossa vida, seja de qual forma for, mas para a glória de Deus e para um tempo oportuno, para um propósito específico, eu e você estamos aqui. Quantos de nós aqui, irmãos, às vezes não entendemos quanta luta, quanta dor, quanta decepção. Quantos de nós aqui, que se não é a poderosa mão de Deus na nossa vida para nos livrar, nós não estaríamos aqui nessa noite. Quantos de nós aqui, irmãos, que podemos dizer hoje aqui, eu sou um milagre de Deus. Sabe, irmãos, às vezes tentaram nos matar, tentaram nos parar, tentaram destruir a sua vida, mas Deus sempre providenciou o resgate, dizendo: aqui não toca, aqui não tira, aqui não mexe, porque eu tenho algo específico e preparado para fazer através da vida dele. Então, irmão, se você está aqui, não é porque você é esperto demais. Se você está aqui, não é porque você é bom demais, mas é com um único e específico motivo: foi e é a mão de Deus sobre a sua vida. Então, irmãos, assim como Moisés ali, tentaram de todas as formas tirar, tentaram de todas as formas alterar. E aqui olha para você ver, irmãos, imagina se Moisés, na sua infância, ele é levado direto para o Egito, e ele é tratado, ele é doutrinado na cultura egípcia. Ele se tornaria um deles. Mas olha como que é o cuidado de Deus. É por isso que às vezes muitos de nós aqui, muitos de vocês, estão em lugares e você se vê deslocado. Sabe por quê? A sua cultura não é terrena, o seu lugar não é terreno, o seu ensinamento, a sua doutrina, ela vem do céu, ela vem do alto, ela vem do próprio Deus, para cumprir algo através da sua vida. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, mas Moisés passou por todas essa situação, teve todos esses livramentos, teve todos esses percalços na sua vida, até que ele chegou um dia de tomar uma decisão. Moisés, naquele momento que ele disse: eis-me aqui. Se ele quisesse, ele podia falar, e ele até tentou, irmão. Ele até tentou dizer: Senhor, mas eu? Quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para ir até Faraó? De certo que ele vai me matar. Quem sou eu, Senhor, para ir? Eu não sei nem falar direito, eu não sei nem conversar direito. O Senhor disse: vai e diga que o eu sou te enviou. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que está preocupando aí o dia que eu tiver meu curso de teologia, aí o dia que eu souber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o dia que eu souber cantar os corinhos tudo, deixa eu dizer para você: quem te chamou é maior. É apenas diga: quem me enviou foi o eu sou. Então você precisa entender isso no seu coração. Não se trata da sua capacidade, porque se tratar da minha e da sua capacidade, infelizmente, tão logo nós nos tornaremos arrogantes, soberbos, e vamos entender que nós não precisamos de Deus. Tão logo nós vamos entender que nós não precisamos da mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Então não importa o quanto você conhece, não importa o quanto você está estudado, o que importa é quando você disse: eis-me aqui. Você está dizendo: estou disponível, usa-me, Senhor. E Ele vai capacitar a sua vida, Ele vai trazer sabedoria, Ele vai trazer entendimento para mim e para você. Moisés tomou essa decisão, e nós vemos esse desfecho. Então, irmãos, vamos parar. Tem muitas pessoas que estão presas nas suas histórias terríveis. Eu não estou aqui para desprezar a sua história. Às vezes, irmão, tentaram até te abortar. Tem pessoas aqui que às vezes até tentaram te abortar. E você está aqui, sabe por quê? Porque foi o Deus que disse: aí não toca. Quantos de vocês aqui já estiveram em lugares que literalmente a morte passou diante dos seus olhos, e você hoje está aqui?
é porque Deus preparou um dia específico para você tomar a sua decisão. E a decisão é de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Aqui na canção, na ministração diz: eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? De certo, que oração perigosa é essa? Você disser eis-me aqui, você está dizendo: Senhor, estou disponível. Então pode se preparar para os seus planos todos irem por água abaixo. Mas não se preocupe, que maior é os pensamentos e os planos de Deus para a sua vida. Pode preparar, irmão, quando você disser eis-me aqui, para a sua cabaninha ser desarmada. Às vezes Moisés queria encerrar os dias dele cuidando ali dos filhos, da esposa. E não é errado isso. Mas Deus tinha algo específico com a vida daquele homem, que era usar a vida dele para libertar aquele povo, para ser ali um pastor e conduzir aquele povo. Então, irmãos, o primeiro exemplo que nós temos aqui de uma pessoa que disse eis-me aqui, que até depois, para ele ver a família dele, o sogro teve que pegar e levar lá no deserto, porque depois ali Moisés não volta mais à sua casa. Dali ele é recolhido pelo Senhor. Você está disposto, irmão, hoje a abandonar tudo, dizer eis-me aqui, e o Senhor falar com você: larga tudo, abandona tudo e vem? Não é fácil. São várias coisas que nós vamos colocar como percalço. Moisés aqui disse que era difícil falar. Muitos de nós vamos dizer: mas peraí, a faculdade está engatilhada, o exame lá no futebol está preparado, a empresa está bombando, está ganhando rios de dinheiro, e pastor, é até para abençoar o reino. Jesus vai dizer para você: deixa tudo aí e vem e me segue. Sabe por quê, irmãos? Que é caráter de urgência. Sabe por que eu disse aqui no início que é caráter de urgência? Da mesma forma, entenda isso aqui. Por isso que eu tive que discorrer nessa história, para você entender algo. Por isso que Deus aqui, naquele dia disse: eu ouvi o clamor de um povo que está sofrendo. E a boa notícia que eu tenho para dar para você, eu não sei se isso vai te alegrar ou se isso vai acabar com os seus planos, mas a notícia que eu tenho para dar para você é: tem pessoas clamando e gemendo, pedindo socorro por Deus. E Deus ouviu, e Deus vai libertar. E Ele está à procura daqueles que estão disponíveis para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tem pessoas chorando dentro das cracolândias, pastor, pedindo socorro. Tem pessoas dentro dos prostíbulos pedindo socorro. Tem nas bocas de fumo pedindo socorro. Tem vizinhos do seu lado pedindo socorro. E esse clamor tem chegado até os ouvidos do Senhor. E Deus está chamando a mim e a você nesse dia, dizendo: ei, aonde estão aqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me até essas pessoas? O negócio é mais sério que a gente imagina, irmãos. Pastor, mas Deus não precisa de mim. Concordo com você 100%. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele escolheu contar comigo. Deus escolheu contar com você. Então arrebate isso no seu coração. Entenda o privilégio de poder fazer e exercer por Cristo Jesus. Então, irmãos, assim como Moisés foi chamado porque havia um povo clamando, um povo gemendo, há pessoas do seu lado clamando e gemendo, esperando uma posição sua. Pastor, não vem botar essa carga nas minhas costas, não. Moisés também não pediu. Pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero estar no meu conforto, servindo a Deus. Pois bem, tome a sua decisão de dizer eis-me aqui ou não. A escolha é sua. Mas uma coisa, fato é, irmãos, este homem que por gerações e gerações nós ouvimos falar daquilo da decisão que ele tomou. Você quer ter os seus dias lembrados porque você foi usado por Deus para tocar a vida de pessoas? Você quer ser lembrado porque você um dia abandonou tudo que você entendia que era para seguir aquilo que de fato é, que é a vontade de Deus? Não estou falando, irmão, que você vai chutar tudo para o alto aqui e ir embora, não. Mas tem pessoas aqui que literalmente Deus vai fazer isso na sua vida. Eu não quero te assustar. Tem pessoas aqui que durante esses 3 dias Deus vai trazer para você com tanta clareza, que literalmente tem pessoas aqui que vão mudar, geograficamente falando. Eu falo isso com muito temor no meu coração, sabe por quê? Deus ouviu o clamor de pessoas que estão clamando e gemendo, e Deus está levantando você. Então não se assuste com as propostas, irmãos. Não se assuste com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Outro exemplo, irmãos, de pessoa que disse eis-me aqui, que até para nascer foi difícil, irmão. Teve que ser na base do joelho, na base da oração. Samuel, o profeta Samuel.
Samuca, irmão, veio debaixo de oração, joelho, foi de súplica, foi de choro, porque nós vamos ver na palavra, a sua mãe ali era estéril. E por que ela era estéril? Porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. Aquela mulher não gerava filhos, mas era porque o próprio Senhor havia ali interrompido, não havia permitido ainda que aquela mulher gerasse filhos. Mas aí você vai falar, pastor, mas por que Deus fez isso? Por que Deus agiu dessa forma, irmãos? Deus não perde o controle de nada. Deus, Ele não age como eu penso, como você pensa, da forma que eu quero. Deus, em tudo, Ele tem um propósito. E Deus, irmãos, Ele vê lá na frente. Nós temos a nossa visão aqui limitada. O máximo que eu consigo ver aqui agora é daqui até lá na rua. Mas Deus não. Deus vê aqui no passado, no presente e no futuro. E aí nós vamos ver que o Senhor ali, por um momento, impediu aquela mulher de gerar. E a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher chegou um dia e falou, Senhor, dai-me filho, senão eu morro. Dai-me filho, senão eu morro. E aí ela vai e fala, Senhor, se eu tiver um filho, esse filho eu vou consagrar ao Senhor. E aí a palavra de Deus fala que Deus achou graça naquela mulher. E ali ela teve o seu filho Samuel. E ali a palavra vai dizer que ela cuidou de Samuel até que ele desmamasse. E depois que ele desmamou, ela levou e deixou ele ali no templo. E aí nós vamos ver na palavra que um certo dia Samuel dormindo, ele ouviu uma voz chamando e ele se levantou de imediato e foi até Eli para ver se Eli estava precisando de alguma coisa, sacerdote. Eli, está precisando de alguma coisa, meu senhor? Ele, não te chamei não, volta dormir, menino. E aí a palavra vai falar que ele voltou, deitou de novo e depois ouviu mais uma vez a voz, mais duas vezes. E aí ele chegou e ele teve um entendimento e falou assim, olha, quando você ouvir de novo a voz, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E assim como Eli falou com aquele jovem, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz do Senhor, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ali nós vamos ver a trajetória, a história de Samuel. Quem foi Samuel? Um profeta genuíno, um profeta verdadeiro, um homem usado por Deus para conduzir a nação de Israel, para falar para a nação de Israel em um tempo difícil, assim como Moisés, e algo em comum entre esses aqui, que todos estavam em um tempo muito difícil. Irmãos, os tempos hoje estão difíceis, sim ou não, irmão? É por isso que Deus está levantando você. É por isso que Deus está despertando você, irmão. Se você permitir o Espírito Santo de Deus ministrar isso no seu coração. Irmãos, essas pessoas conduziram aquele povo, levaram eles até Deus em um tempo muito difícil, não diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje. Os dias são maus, os dias são difíceis. E aí nós vamos ver que Samuel, ele fala com o Senhor, e a palavra de Deus vai dizendo que Samuel crescia. E aqui nós vamos ver que Samuel, ele recebe uma visão do Senhor. E uma visão pesada, irmão, de exortação contra a vida de Eli. Ele já tinha sido avisado outra vez e não deu crédito. E ali Deus levanta Samuel como um profeta. E Samuel chega e conta para ele, relata todos os pontos que Deus estava chamando a atenção dele. O que eu quero dizer para você é, você está sendo levantado para ser Samuel nesses dias, para ser profeta não calado, para ser profeta de fato da parte de Deus, para chegar para exortar, para chegar para direcionar. Porque infelizmente hoje em dia, irmãos, muitos se intitulam profetas. Irmãos, hoje em dia eu vou te dizer algo para você. Eu não estou aqui para denegrir ninguém, não estou aqui para falar nada. Mas se é profeta, tem que ser bíblico, tem que ser conforme a palavra. Hoje em dia, infelizmente, irmãos, as pessoas já ficam aguardando os profetas aí que se dizem, já ficam olhando ali, esperando com os olhinhos brilhando e a mão no bolso, porque vai vir palavras macias, vai vir palavras gostosas de se ouvir, vai vir palavras que vão massagear o ego, revela CPF, identidade, conta de banco, mas não fala assim, arrependa, se converta, muda de vida, abandona o adultério, abandona o roubo, abandona a sonegação. Não, mas muito pelo contrário, eis que te digo, vai ser mil maravilhas. Ei, não estou querendo dizer que profeta é boca maldita não, mas deixa eu dizer algo para você, verdades sejam ditas, e Deus nesses dias está levantando Samuel aqui, para que vão dizer e profetizar, e falar da parte de Deus, arrependam-se, convertam-se, para que venham tempos de paz. Mas a verdade, como eu disse, irmãos, hoje em dia, é muito profeta, irmão. É muito profeta falando aquilo que acha, aquilo que pensa.
Totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos instrui, o que a Bíblia nos mostra. Irmão, você vê quando Samuel, ele vai chegar lá para ungir o rei que o Senhor manda. Hora que pai de Davi, olha lá, Jessé, olha, está vindo profeta. Irmãos, olha como que era, o negócio era sério. Profeta, não era igual hoje as pessoas ficam aí não, fazendo não. Chegou lá e olhou assim, de longe já falou assim: é de paz a sua vinda? É de paz que você está vindo, Samuel? Você está vindo de boa? Porque as pessoas sabiam, o profeta visitava, meu filho, duas coisas: ou era para vir o chicote no lombo para consertar, ou era para vir ali para celebrar, para fazer algo, para ungir, igual que no caso foi de Davi, e dentre tantas outras coisas. Mas as pessoas tinham temor, as pessoas tinham zelo, porque às vezes ali eles falavam: eu estou errando em alguma coisa e está vindo uma correção de Deus para a minha vida. Hoje em dia, irmãos, infelizmente, como eu disse, está tudo virando uma bagunça. Está tudo virando só. Pastor, você não acredita em profeta? Se eu não acreditasse, eu estaria sendo um antibíblico. Eu acredito em profetas, em homem de Deus. E eu estou aqui diante de muitos aqui, que vão profetizar da parte do Senhor, conforme as escrituras sagradas nos direciona a profetizar. O que eu tenho contra, irmãos, é os fanfarrão, que não usam Bíblia, não falam da parte de Deus. E com isso tem muitas pessoas que estão caminhando a passos largos para a perdição, porque não ouvem a palavra da verdade dizendo: conserte-se, arrependa-se. Então, irmãos, ali Samuel, ele cresceu. É um camarada também que foi difícil a sua vinda, não diferente de muitos de vocês aqui também que passaram por isso. Outro exemplo, a pastora Natália citou aqui, que eu quero falar, foi de Isaías. Irmãos, Isaías, aqui no capítulo 6, vai dizer que depois da morte do rei Uzias, Isaías estava no templo e ele teve uma visão. E tem muitas pessoas, irmão, que tem até raiva de Uzias. Fala assim: esse Uzias, depois da morte do rei Uzias, agora eu vou bombar. Como se condicionando que Isaías não viveu o que ele não viveu por causa de Uzias. Irmão, se nós formos olhar diretamente, Uzias não tinha culpa de Isaías não viver o que era para ele viver. Verdade é que Uzias, não sei se você conhece a história, vou só falar rapidamente. Uzias foi um rei excelente. Uzias foi um rei que na sua época o povo não gemia, porque a palavra de Deus fala que se o ímpio governa, o povo geme, mas se o justo governa, o povo se alegra. E o rei Uzias, irmãos, no seu tempo de reinado, aquele homem, ele construiu, ele trouxe edificações, ele proporcionou um bem-estar para aquela população. O rei Uzias era um rei que as pessoas o amavam. O rei Uzias era um rei que trouxe infraestrutura. Na época, vamos dizer aqui, irmãos, isso eu estou falando, está na Bíblia não, só para você sintonizar. Vamos dizer que Uzias fez a Dubai, a coisa mais linda, que todo mundo se alegrava de morar. E no meio dessa história aí, irmãos, está Isaías. E ali aquele homem vai dizer que o que aconteceu com ele? Um dia aconteceu algo com ele que pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Aquele homem deixou o orgulho, a soberba entrar no seu coração. Ele dando um rolê pelo palácio, por aquilo tudo que ele comandava, e era algo gigantesco, era algo muito lindo. E ele começou a olhar e falar: eu sou um cara, eu sou muito bom, eu sou fera mesmo, olha tudo isso aqui que eu fiz. E aí o orgulho tomou o coração daquele homem. E aí pega e fala que ele vai lá no sacerdote para querer fazer sacrifício, coisa que não competia a ele. E aí a palavra de Deus vai dizer que 85 profetas, sacerdotes, falaram aqui: não te compete você fazer isso, Uzias, dá licença que isso aqui não é da sua conta. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que ele ali não deu ideia para aquele povo e foi e fez. Finalizou os seus dias trancafiado, sozinho no lugar, morreu com uma lepra. Esse é o fim do rei Uzias, se você não sabe. Mas Uzias foi um rei bom. O nome dele se dá que o Senhor é a minha força, e se faz jus pelo reinado que ele teve. E aí nós vamos ver que Isaías estava no meio desse negócio aí. E agora eu te falo que culpa que tinha, que se Isaías olhava para Uzias e entendia que o reino dele era inabalável. Que culpa o rei Uzias tinha se eles o veneravam, se eles até o adoravam, se eles entendiam que o reino dele seria um reino que não terminaria. Mas aí, irmãos, chegou um dia que o rei Uzias morreu. E eu creio que Isaías, assim como aquelas pessoas daquela cidade que entristeceu, que ficaram chateados, choraram durante tantos dias por causa da morte daquele rei, Isaías está no templo, e aí a palavra de Deus fala que ele começa a ter uma visão. E a visão, ele começa a falar que ele estava sentado, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías achava que o reino de Uzias era perpétuo, que a cadeira que ele se assentava, nunca ele se levantaria. Mas ali ele teve uma visão de quem que é aquele, que o reino é perpétuo e que ninguém tira, que ninguém toca, que é o Senhor. E ali nós vamos ver que Isaías, ele começa ali a falar, ele começa a conversar, e no momento ele fala: olha, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Ele reconhece que ele estava falho. Ele reconhece que ele estava perecendo mediante as suas práticas. E ele fala assim: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo dia após dia, e habito no meio do povo de lábios impuros, e eu tenho os meus lábios impuros. E aí a palavra vai dizer que o anjo tirou uma brasa do altar e tocou os lábios dele, e ele de imediato foi purificado. E logo depois disso o Senhor vem e fala assim: Isaías, a quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías de imediato, depois de ter tido aquela experiência, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem que outra hora falava palavrão, que tinha a boca porca, que tinha os lábios impuros, agora já começa a profetizar e falar acerca das coisas de Jesus Cristo, trazendo uma mensagem de paz, de esperança, de renovo e de conserto para aquelas pessoas que estavam perdidas, que estavam totalmente deslocadas, estavam totalmente desorientadas. Da mesma forma, o Senhor está querendo usar a sua vida nesses dias, e Ele a pergunta para mim e para você é: quem enviarei? A quem há de ir por mim para pregar a minha palavra, para anunciar, levar as boas novas ao cativo? Deus está esperando uma resposta minha, uma resposta sua. E aqui nós vamos ver, irmãos, quem foi Isaías, irmão? Irmão, tem citação de Isaías falando aqui da crucificação, desse período que Jesus passou, que parece que Isaías está sentado debaixo ali da cruz, escrevendo, de tão precisa que é. Nós vamos ver Isaías profetizando. Volto a dizer, um homem que tinha os lábios impuros. Às vezes você está aqui e fala: pastor, eu erro demais, eu peco demais. Então seja bem-vindo. Olha para o seu lado aí, esse irmão também erra, esse irmão também peca, esse irmão também falha. Por isso que nós carecemos e dependemos da misericórdia de Deus. Mas a boa notícia é: Deus escolheu contar com você. Mas é necessário que a gente venha tomar uma decisão nas nossas vidas. Todos esses exemplos aqui que eu usei, irmãos, nós vamos ver algumas coisas em comum. Todos foram em tempos difíceis. Aqui na sua maioria não era nem para ter nascido, mas nasceram, sobreviveram e chegaram o momento da decisão. E até hoje nós falamos da história dele. Agora, você também pode ter passado por isso. Não era para ter nascido, sofreu, está sofrendo, está angustiado, não sabe o que faz da vida. Mas hoje é o dia de você dar uma resposta para o Senhor, para que as próximas gerações, se o Senhor se nos permitir, ouça falar da sua vida. Jesus está te chamando nesse dia, irmão, e é um caráter de urgência. Jesus não vai te obrigar, Deus não vai te obrigar você dizer: o eis-me aqui. Mas esteja certo que tem pessoas aqui que Deus já vem te incomodando, não é de hoje. Tem pessoas aqui, irmãos, que Deus já vem falando no seu coração, e às vezes você não entende por causa de coisas que você passa, situações na sua casa, na sua família, seja onde que for, e você fica buscando explicação. A sua explicação então está aqui. Diga: eis-me aqui, e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmãos, a gente tem que parar com esse negócio: ah, pastor, a minha vida já foi sofrida demais, já passei por isso, não era nem para me ter nascido. Tá, mas e aí? E aí? Vai ficar só nisso? Não. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Tem jovens, tem mulheres, tem homens, tem pessoas que precisam ouvir a história que Deus tem na sua vida. Irmãos, quantas crianças naquela época que não foram poupadas, mas Deus estava preparando aquele tempo. E quantas pessoas também que foram salvas por Moisés, que cresceram, que nasceram juntamente com ele. Então Deus está te chamando nesse dia para transformar a sua vida. Mas isso, irmãos, é uma atitude de fé. Sabe, irmão, você pode vir aqui numa conferência, ficar aqui 3 dias. Pastor pode vir aqui, trazer palavra, falar o que for. Mas se você não abrir o seu coração, se você não entender a responsabilidade que você tem e que Jesus está te chamando, de nada vai adiantar. Não vai passar de uma sexta, um sábado e domingo.
de você estar aqui. Mas eu creio que nós não temos nenhuma pessoa aqui nessa situação. Todos que estão aqui vieram porque ao ouvir dizer, eis-me aqui, entenderam no profundo do seu coração que Deus está te chamando para algo maior. Então o que eu quero falar para você nessa noite é, você já tomou essa decisão de dizer, eis-me aqui para o Senhor? Você de fato está vivendo o que Deus te chamou para você viver? Ou você vai ficar só se alimentando das histórias tristes e terríveis que você tem? Há pessoas clamando, gemendo, e às vezes está do seu lado, às vezes está dentro da sua casa, e às vezes nós não tomamos uma posição ainda. Pastor, mas cada um se vira. Mas até que eles se virem, é preciso. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como que você quer que seu esposo converta, sua esposa, seus filhos, se você não anuncia Jesus Cristo para ele? Como ouvirão se não houver quem pregue? Ah não, mas Deus fala com cada um, com certeza, irmão. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai chegar na sua experiência. Aqui você vê que Deus falou com cada um de uma forma. Com um ele viu a sarça, com outro aqui foi através do mino, com outro aqui foi através de uma visão, e dentre tantas outras formas que Deus usou. Deus usa uma forma específica com cada um, mas o que nós precisamos entender, a resposta é a mesma, eis-me aqui, e o propósito é o mesmo, resgatar vidas, resgatar pessoas para o Senhor. Você quer nessa noite, irmãos, tomar uma decisão de dizer eis-me aqui para o Senhor? Se coloque de pé no seu lugar. Ministério de Louvor, pode vir, por favor. A gente não pode mais perder tempo não, irmão. Pastor, nada disso para mim faz sentido. Irmãos, tome a sua decisão. Eu não estou aqui, irmãos, e eu não tenho esse poder de convencer ninguém a nada. Os músicos aqui não têm poder de convencer ninguém a nada. Mas uma coisa é, Deus ele está esperando que nós venhamos nos posicionar. Deus ele tem todo o poder, toda a autoridade. Mas Deus ele nunca vai obrigar você. Você não vê Deus pegando nenhum desses homens aqui à força. Você não vê Deus falando assim, Isaías, faz favor aqui, vem cá agora. Você vai lá e vai pregar agora. Você vai lá e vai falar agora. Não. Ele fala, olha para você ver como que Deus é, irmão. Depois de um homem ter uma visão daquela que ele teve, ele fala assim, a quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Quem vai? Irmãos, Isaías de imediato entendeu, falou, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso. Porque a experiência que ele viveu marcou de tal forma a vida dele. Às vezes você, irmão, está caminhando aí, já tem tempo. Às vezes você está aí, já tem tempo já na caminhada. Mas você ainda não disse o eis-me aqui, sabe por quê, irmãos? Isaías estava lá, irmãos, eles prestavam sacrifício ao Senhor, a Deus. Mas Isaías ainda não era convertido não, irmão. Isaías converteu aquele dia. E a partir daquela hora que ele converteu ao Senhor, ele teve aquela visão ali maravilhosa. Deus purificou os lábios dele. Eu não sei qual é o que você precisa que purifica no você, não, irmão. Se é a sua mente, se é a sua boca, se é seus pés, se é as suas mãos, não sei o que é. Mas de uma coisa, fato é, o Senhor ele quer te purificar, ele quer me purificar. E isso veio através do sangue de Jesus, a qual todos nós aqui fomos alcançados por esse sacrifício perfeito. Agora o que cabe a mim, que cabe a você é tomar uma decisão. Decisão todos nós tomamos e em todo o tempo da nossa vida nós estamos decidindo. Mas o que Deus está te chamando para esses dias, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu não falo isso aqui como um jargão, não, irmãos. Hoje, se você entender e você fizer essa aliança aqui com Deus, e se você renovar essa aliança aqui com Deus, deixa eu dizer algo para você, se prepare, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas é necessário, irmão, que nós venhamos tomar uma decisão. Feche seus olhos aí, nós vamos orar nessa noite. Quem nos chamou é maior, irmão. Quem nos chamou é maior. Quem te chamou é maior. Fala com Deus aí nessa noite, irmão. O que você está esperando para você se entregar de fato para Deus?
Lembre que tem pessoas gemendo, pessoas clamando. E Deus ouviu a voz e Deus está à procura de Moisés. Deus está à procura de Samuel. Deus está à procura de Isaías nesses dias. Aonde estão? Às vezes você estava procurando sentido para a vida. Tem muitas pessoas que estão olhando e falando: não tem sentido mais para a minha vida. A sua vida só tem sentido se você estiver no propósito de Deus. Só tem sentido na sua vida se você estiver alinhado com o propósito e o coração de Deus. Aí sim as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar na sua vida. Deus não está preocupado com o seu intelecto para te ficar dando desculpa. Ah, Senhor, eu ainda não estudei. Ah, Senhor, eu ainda não fiz isso, aquilo, outro. Ei, para com isso. Quem te chamou, Ele é maior. Quem te chamou, Ele é o seu sustento. Quem te chamou, Ele é a tua força. É noite nós aqui levantamos um clamor ao Senhor. É noite do Senhor ouvir uma resposta aqui, como membros do corpo de Cristo. Nós estamos aqui no meio da maioria, ou se não todos, que já dizem ser, amar a Cristo e seguir a Jesus. Mas aonde estão os nossos frutos? Aonde estão os nossos frutos? Aonde estão a nossa constância? Aonde está o nosso amor pelo próximo? Aonde está? Quando você diz: eis-me aqui, você abre mão da sua vontade. Você está preparado para ir buscar a pessoa debaixo da ponte? Você está preparado para tirar a roupa que você está vestindo e dar para quem não tem? Você está preparado para mexer nessa poupança que você fica cultivando lá, olhando todo dia e dizendo quanto dinheiro? Você está preparado para meter a mão nisso aí e ajudar o órfão, a viúva, o necessitado? Jesus está chamando aqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui não é uma moda. Essa conferência não é um movimento. Essa conferência é para ativar, é para despertar profetas, homens e mulheres de Deus para esses dias tão difíceis. É tempo de você se posicionar. É tempo de você viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Quem te chamou é maior. Você precisa entender qual é o nível que Deus quer se relacionar com você e com a sua vida. Deus chamou Adão e disse: Adão, dê os nomes. Deus está chamando pessoas aqui dizendo: filho, dá o nome do projeto, dá o nome da ação, dá o nome, dá o nome, dá o nome. E o nome que você der, assim será. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Pessoas que estavam sim em conflitos, pensando até em desistir da vida, pensando em desistir do ministério, pensando em desistir da caminhada cristã, porque não tinha entendido ainda. Mas a partir de hoje, você está tendo um esclarecimento. Às vezes você já se perguntou: Deus, por que eu sofri tanto? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por isso? É Deus te preparando, é Deus te moldando, para você ser usado por Ele para pregar a palavra. Tem pessoas aqui que se julgam incapazes, dizendo: eu, Senhor, quem sou eu? O Senhor manda te dizer: apenas diga que o eu sou te enviou. Deus não está preocupado com teus títulos. Deus não está preocupado com o seu conhecimento, o quanto você conhece dele. Isso sim agrada o coração de Deus. Tem pessoas aqui que já estavam pensando em abandonar. Tem pessoas aqui que Jesus está te chamando hoje para você reafirmar a aliança com Ele do eis-me aqui. Irmãos, nós vamos ver a palavra. Quando Jesus chama ali Pedro, que estava ali pescando,
Aquele homem foi chamado, não foi no pior momento, não. Se Deus chama aquele homem, se Jesus chama aquele homem, na hora que a rede estava vazia era mais fácil. Não tinha alimento, não tinha nada, não tinha recurso, mas as redes estavam cheias, a ponto de quase virar o barco daqueles homens. Jesus olha e fala assim: ei, vem e me siga, que eu vou fazer de vocês, não pescadores de peixes, mas sim pescadores de almas. Naquela hora recurso mais não importava. Naquela hora já não tinha mais o porquê, o recurso. E aqueles homens começam, ingressam numa caminhada com Cristo. Mas chega um momento, um tempo, que aqueles homens, eles pensam em desistir. Aqueles homens pensam em abandonar tudo. Lá em João 21, eles estão dizendo: olha, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar a pescar. E aí nós vamos ver que Jesus vem e se aproxima deles ali mais uma vez. E eles experimentam uma pesca maravilhosa. E Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E todos nós conhecemos o final da história. Ele fala: te amo, Senhor, tu apacenta minhas ovelhas. O que eu quero dizer para você: tem muitas pessoas aqui que ingressaram na caminhada com Cristo Jesus, mas que estão pensando em desistir, estão pensando em voltar para trás. Mas Jesus vem e te fala hoje: a promessa ainda está de pé. Eu te chamei para fazer você pescadores de alma, para você ser ganhador de almas, e eu não volto atrás daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei. Então vá, siga, avance. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Quem te chamou é maior, e Ele é fiel para cumprir. E a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar e para cumprir, sem faltar em nada. Mas basta você decidir se você vai dizer: eis-me aqui, ou não, para o Senhor. Mas eu quero dizer para você: quando você diz eis-me aqui, você não serve Deus do seu jeito, não. Tem muitas pessoas que estavam como Samuel lá naquela casa, estão querendo ouvir a voz do Senhor terreno, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Querem obedecer aqui ao homem, querem atender e fazer do jeito que acha. Não é do seu jeito, não é da sua forma, é do jeito de Deus. É do jeito dele. E não tem ninguém que sabe fazer como ele, o Criador de todas as coisas. Você precisa de dar uma resposta hoje para o Senhor, porque quem te chamou é maior. E qual é a sua resposta hoje para Deus? Você que está aqui nessa noite, e você quer dizer eis-me aqui para o Senhor. Ou você um dia disse, mas estava desanimado, irmão, estava desacreditado. Isso acontece, irmão, com todo mundo. Isso acontece, irmão. Ninguém aqui está ilheso de passar por isso. Às vezes tem pessoas aqui que pregavam, hoje nem prega mais. Ei, não se trata de você. Quem te chamou é maior. Pessoas que antes tinham um desejo no coração de anunciar Jesus, mas hoje se encontram apáticas, paradas. Aí você olha a sua volta, está tudo um turbilhão. E você sabe por quê? Porque você precisa tomar uma decisão. Você tem essa oportunidade aqui hoje, agora, de tomar essa decisão. Porque quem te chamou é maior. Então você nessa noite quer tomar essa decisão de dizer eis-me aqui. E você já que disse, quer reafirmar esse compromisso com o Senhor. Eu quero orar com você, e aqui eu finalizo a minha parte. Nós vamos fazer aqui um ato. Irmãos, isso não quer dizer que você é mais ou menos abençoado, não. Sinalizando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, estou rendido ao Senhor. Você que nessa noite quer fazer essa oração, você vai levantar suas duas mãos para o alto, como se você estivesse aí rendido mesmo, rendido. Dessa forma aí você está rendido, irmão. Você está rendido ao Senhor. Senhor, aqui nessa noite estão os teus filhos, ó Pai. E nós estamos rendidos diante do Senhor e diante da tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Que o Senhor que nos transforma, o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos capacita. Aqui cada mão levantada, Pai, está simbolizando, dizendo: eu aceito esse aqui. Eu estou disponível para o Senhor. Faça o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer.
Senhor, nessa noite eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, que a vida deles nunca mais seja a mesma. Que cada um aqui, Pai, venha ter experiências específicas, cada um, ó Pai, aqui como o Senhor fez aqui na Tua palavra com esses homens. Meu Deus, que cada um aqui possa, meu Pai, entender aonde o Senhor quer os levar, aonde o Senhor quer, Pai, usar a vida de cada um deles. E nessa noite essas mãos aqui levantadas estão sinalizando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso nessa noite: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Diga isso, eis-me aqui, Senhor.